O João Pedro e o Matheus querem que a gente faça pipoca, derreta chocolate e... o que faz? Coloca o chocolate em cima da pipoca. Vocês já fizeram isso? Será que fica maravilhoso ou muito gostoso? Muito gostoso! Fazer de duas cores, né? Tem aqui, ó. Pega mais farinha, porque tá muito molhado, tá vendo? Tem que juntar mais a farinha. É legal. Tá com o rainho aqui, beleza? Vamos lá então? Eu não sei o que ela tá dando. Uma das perguntas que a gente tem recebido frequentemente é: como que é criar uma criança numa tiny house? Dá certo morar numa tiny house com crianças? Como vocês podem ver, é bem tranquilo, né? Mas isso obviamente depende de cada criança e de cada criação, né? É o assunto que nós vamos falar hoje. Comendo melão. É isso, Teteu e João Pedro? E o que vocês estão vendo aí? Os Monstros S.A. Que delícia! Um ambiente estimulante para a criança é aquele em que ela se sente segura e ao mesmo tempo desafiada. Onde ela sinta o prazer de pertencer, se identifique e onde ela possa estabelecer relações e conexões. Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança, nos campos cognitivo, social e motor. É uma oportunidade da criança andar, subir, descer e pular, aprendendo a controlar o próprio corpo. É importante também que esse ambiente estimule a imaginação, os sentidos da criança, permitindo receber estímulos externos e internos, como, por exemplo, os cheiros das flores e de alimentos sendo preparados. Sentir a brisa do vento, o calor do sol, o ruído da chuva. Experimentar também diferentes texturas: o liso, áspero, duro, macio, quente, frio e o carinho de quem o rodeia. Bom, como vocês podem ver, o quarto do João Pedro é como se fosse uma casa na árvore, né? Então toda criança, quando vê o quarto do João Pedro, fala: uau, quero ficar brincando nesse quarto. Além de ser um espaço para dormir, por exemplo, agora é meio-dia, né? Então o sol tá bem quente lá fora. Eles estão aqui dentro brincando, esperando o tempo passar, esperando o sol dar uma baixadinha para eles voltarem a brincar no ambiente externo. Sim, vamos lá. Ó, vai juntando. Tem um monte de farinha aqui, viu? Tem que incorporar. Você não vai mandar um beijo? O Matheus mora aqui na chácara, onde nós estamos estacionados com a nossa tiny house. Ele mora com o pai dele, então a gente convive bastante com os dois e mesmo nesse período de isolamento a gente consegue ter uma segurança muito grande porque a gente praticamente não sai daqui. Nem eu, nem o Robson e nem o pai dele. E isso é muito bom porque eles fazem companhia um pro outro, fazem as lições de escola juntos e convivem praticamente como se fossem irmãos. E assim é o nosso dia a dia numa tiny house sobre rodas com crianças. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Bel, esse aí atrás das câmeras é o Robson, meu marido. Se você não sabe ainda, a gente projetou, construiu essa mini casa sobre rodas. Estamos finalizando a legalização dela e prestes a completar 1 ano de vida nessa nova casinha.
das grandes dúvidas de vocês é com relação à criança dentro de um espaço tão pequeno, né? A nossa tiny house tem 27 metros quadrados. E essa era uma preocupação nossa também, por isso que a gente projetou um quarto, para que ele tivesse espaço para brincar, espaço para fazer as atividades dele e para que também a gente tivesse espaço para receber mais crianças, não só como irmãos, mas para brincar também com eles. E é muito bacana assim ver ele se adaptando à casa. Claro que ele participou de toda parte da construção, então ele foi vendo a casinha dele se formar, mas a gente incluiu muito ele na questão do quarto, então dele escolher aonde que ele queria o posicionamento da cama, aonde que ele ia colocar os brinquedos. Ele nos ajudou a escolher os quadrinhos da decoração, e embora a decoração não esteja 100% finalizada, tem muito dele ali naquele local. Então o quarto acaba sendo um cantinho de refúgio dele. Para que tudo isso dê certo, é importante que você faça com que a criança se sinta integrada a essa casa, né? E como é que você faz para ela sentir esse carinho, fazer parte disso tudo, entrar nessa rotina? Você incluir algumas atividades rotineiras para essa criança, fazer parte, fazer com que ela cuide da casa, né? Porque a gente faz até uma brincadeira com ele. João Pedro, por que o papai cuida de você? Aí ele falou, meu papai cuida de mim porque gosta de mim. Quando você está doente, a mamãe cuida de você? Sim, ela cuida de você. Mas por que ela cuida de você? Porque ela gosta de mim. Você gosta da nossa tiny house? Eu gosto. Então, quando você faz esses gatilhos na cabeça da criança, a criança fala assim, cara, eu gosto da minha casa. Eu gosto do meu quarto, eu gosto de tudo isso aqui, né? Então, o que acontece? Agora, o que falta quando você faz esse gatilho? É justamente incluir algumas rotininhas. Por exemplo, o João Pedro, todo dia que ele acorda, ele já está começando a fazer a caminha dele. No começo, ele pedia ajuda para a mãe, para mim, né? Para ficar arrumando, porque às vezes por preguiça, às vezes por insegurança, né? E o que mais que ele faz? Ele pega a vassourinha todo dia que termina de tomar café, né? Porque a gente toma café, eu e ele e o Matheus junto, né? A Bel já acorda muito mais cedo, tem uma rotina de meditação, né? E ela acorda por volta de 5 horas, eu acordo junto com ela, só que eu fico lá no quarto, embaçando, acordando devagarinho, fazendo, me espreguiçando. E o João Pedro também vai acordando bem devagarinho. Então, por volta de umas 7 horas, 7h30, nós estamos tomando café da manhã, né? E quando a gente termina de tomar café da manhã, ele pega a vassourinha, muito bonitinho. Ele com o Matheus fica varrendo todos os dias de manhã. É uma coisa, um ritual. Né? Outra coisa que eles fazem também é jogar, por exemplo, o lixo na composteira. Foi uma coisa que a gente ensinou há 2 semanas atrás. Não sei se vocês assistem nossos stories, né? Lá nos nossos stories, por exemplo, nós divulgamos esse ensino que eu estava dando para eles, como que funciona uma compostagem, que é uma coisa que eles vão aprender agora, vão começar a pegar empatia por tudo, os animais, a natureza, e que vai levar para o resto da vida, né? Então, desde aquela semana passada, o João Pedro pega o lixinho e joga lá para as coisas. Então, os 12 horas que ele fica acordado, algumas horas já fica para ele já se integrar com a casa, né? E os restantes das outras horas? O que a gente faz? Nas outras 12 horas, eles se distraem sozinhos, grande parte do tempo, mas claro que a gente também reserva um tempinho para dar atenção. Então, eu reservo um tempinho no final da tarde para fazer alguma atividade com ele, principalmente ao ar livre, porque a gente gosta bastante. A gente reserva um tempo nas manhãs para fazer as atividades escolares. E no decorrer do dia, ele às vezes nos solicita um pouquinho mais de atenção, aí a gente para o que a gente está fazendo, dá atenção. E o João Pedro, ele é bem rotineiro, assim, a gente sabe que nem todas as crianças são assim, né, e que talvez nem todas as crianças tenham essa facilidade de adaptação numa casa nova. Mas ele tem as rotininhas dele, então geralmente aí pelas 4 da tarde ele pede para assistir um filme, aí pelas 5 da tarde a gente vai fazer alguma coisa do lado de fora. A gente até se surpreendeu, assim, como ele se adaptou fácil à vida na tiny house e como ele está se adaptando fácil a essa questão de mudança. Porque a gente tinha um pouquinho de receio de como que ele ia reagir, de mudar as amizades, de mudar o local de moradia. Onde a gente morava, ele tinha uma amiguinha que brincava com ele todo final de semana, eles eram bem próximos e bem apegados, então a gente ficou com um pouquinho de receio que ele fosse sentir muita falta. Agora ele está super apegado ao Matheus, eles estão juntos praticamente 24 horas por dia, só se separam para dormir, mas ele tem nos surpreendido, assim. Ele até nos questionou outro dia por que a gente ainda não tinha mudado de lugar, já que a nossa casa é sobre rodas, aonde que a gente ia morar depois daqui. Então, as crianças estão sempre nos surpreendendo de um modo positivo, né? E aí, qual que é a próxima dúvida?
Próxima dúvida que vocês nos perguntam com bastante frequência é com relação à escola do João Pedro. Aonde ele estuda, se ele estuda, como que vai ser a rotina dele escolar quando a gente começar a rodar o Brasil. Nesse momento ele está matriculado na escola municipal daqui da cidade, ele está no pré, tem 5 anos de idade. E a nossa ideia quando a gente começar a rodar o Brasil é que a gente vai ficar em algumas cidades por mais tempo, né? Às vezes até um semestre, então ele vai frequentar uma escola. Nas cidades que a gente ficar menos tempo, 2 meses, 3 meses, às vezes 2 semanas, a gente não sabe como é que vai ser. A gente já está praticando agora, no dia a dia de quarentena, o homeschooling. A quarentena veio aí para adiantar algumas coisas que a gente já ia treinar, né? Não era para ser nessa situação, mas como veio na situação, então vamos treinar, né? Então a gente começou a treinar o homeschooling, estamos indo bem, estamos gostando de fazer isso, né? No começo a gente teve um pouquinho de dificuldade, né? Porque a gente, que hora que a gente vai fazer? Se é de manhã, se é todos os dias, se não é todos os dias. E a gente percebeu que, além de ser uma coisa, passou a não ser uma coisa obrigatória, obrigação, sabe? Aquela coisa que parece é uma atividade, é um trabalho. Não passou a ser uma coisa interessante, porque é uma brincadeira, um momento de brincadeira até com o João Pedro, né? Porque o João Pedro tá encarando até o homeschooling, até um momento de interação com a gente, né? Ele gosta, ele fala, papai, hoje não vai ter lição? Tem dia que a gente opta não dar aula, né? Para fazer a gravação, para fazer outras coisas. Ele fala assim, papai, você não vai dar aula? Vem, mamãe, você não vai dar aula? Tipo, eu queria ter aula hoje, eu queria fazer exercício, porque a gente dá um exercício de uma maneira diferente. E por que me pareça, a gente dando aula, vou falar um pouquinho da minha percepção pessoal, pessoalmente para criança, parece que a gente, não sei, não é porque nós somos melhores que os professores, obviamente não, é que a situação numa sala de aula, a gente tem tanta distração, etc, que o ensino acaba sendo um pouquinho mais lento do que o homeschooling, né? No homeschooling você consegue, intensificar, né? Você tá ali, você tá entendendo qual que é a dificuldade, você amplifica a velocidade. Por exemplo, o João Pedro tá com 5 anos, ele já tá aprendendo a ler, cara, é interessantíssimo. A ler e escrever já. Antes da própria o quadro da escola mesmo, assim, né? Como que é a grade do MEC pede, né? Então é porque a gente faz brincadeiras, não é uma coisa forçada, isso eu acho mais importante Ele tem interesse, né? Ele começou a demonstrar interesse e aí a gente começou então a ensinar, né? Naturalmente, a gente não quis, tipo assim, eu vou ensinar o João Pedro a ser um prodígio. Não, a gente não. Nosso objetivo não é que nossa criança seja uma criança prodígio, uma criança que seja mega inteligente. Não, eu quero que ele curta a vida, que ele seja inteligente de outra maneira, que ele tenha inteligência emocional, por exemplo, né? Esse é o nosso foco. Então tá sendo um aprendizado bem legal, principalmente para nós dois, né? Eu no início eu tava bem segura, agora eu já peguei o ritmo. Outra dúvida bem recorrente é com relação ao espaço físico da Tiny House. A nossa casa tem 27 metros quadrados e as pessoas perguntam muito, né? Como que é esse espaço físico com uma criança? Criança precisa de espaço, né? Principalmente agora no período pequena, né? Porque eu acho que tem tantas pessoas em apartamentos e às vezes em apartamentos pequenos que vocês acabam tendo essa percepção de que a gente fica entre 4 paredes, mas na verdade não. Na Tiny House a gente fica muito mais tempo do lado de fora, principalmente as crianças ficam muito mais tempo do lado de fora do que dentro da casa. Como vocês podem ver, agora tá em silêncio a casa. Por quê? Eles estão correndo por aí. Porque eles estão por aí. Estão por aí no meio do mato. Estão seguros, estão tranquilos, mas eles estão por aí. Se eles ficam muito tempo em silêncio, aí a gente vai ver onde é que eles estão, às vezes, descobrindo alguma coisa, né? Mas a gente tem essa questão de achar que a criança precisa de muito espaço. Nós mesmos, a gente morava num apartamento de 53 metros quadrados e eu fiz questão de mudar para uma casa de 3 quartos, grande, porque eu achava que eu precisava desse espaço para criar um filho. E não era isso. Dei com os murros na água, porque dei com a cara na parede. Você aumentou o trabalho de limpar, arrumar essas coisas. Ele brincava muito no quartinho dele, quando a gente tava com ele, em cima da área do tapete, ou a gente brincava na sala também na área do tapete, ou do lado de fora. E a mesma coisa que acontece aqui, ele brinca muito no quarto dele, ele usa a sala para assistir televisão ou para estar mais perto da gente e às vezes a gente fica desenhando, ele é uma criança que gosta muito de desenhar, gosta muito de música, então às vezes eu tô lá tocando teclado, ele sobe a escadinha aqui sozinho, às vezes a gente fica meio até doido de ele ficar subindo essa escada nossa aqui, ele sobe a escadinha, fica lá comigo tocando teclado, pá. Aí às vezes ele não quer tocar teclado, às vezes ele quer ficar desenhando, às vezes ele fica desenhando joguinhos que ele joga no iPad, às vezes ele tem atividades no iPad, fácil, libera um pouquinho de joguinho para ele, até para ele começar a entender como é que funciona a tecnologia, essas coisas, obviamente, de uma maneira
maneira bem controlada. Não é uma coisa que a gente faz bastante, mas a gente sim libera o iPad, libera alguns acessos. Internet, jamais, né? Ele não acessa a internet, tudo é controlado. Por exemplo, todos os vídeos do YouTube que ele assiste são YouTube offline, né? Então se a gente baixa tudo, ele assiste sem propaganda, sem nada. Né? Inclusive quando ele tá vendo alguma coisa ao vivo com a gente lá no YouTube, que a gente coloca lá, tem propaganda, ele fala, pô, cara, enche o saco esse negócio de propaganda. Ele não tá acostumado. Ele já tá ficando de saco cheio das propagandas, né? Mas a gente tem uma convivência muito intensa e isso é muito tranquilo, assim, a gente foi se acostumando aos poucos como conviver com o espaço de cada um. A gente respeita o horário dele acordar e o horário dele dormir, a gente acaba indo deitar quase depois dele dormir também, né? Então a gente já fez a nossa rotina no dia a dia, agora a gente tá preparando ele e a cabecinha dele para dividir todo esse espaço com mais uma criança, né? Porque a gente não sabe quando que essa criança vai chegar e aí ele precisa entender que o quartinho também não é só dele, que vai ser de outra criança também. Os pais também ele vai ter que dividir. Ele tá aprendendo agora a dividir o brinquedo com o Matheus. Ele tá doando, aliás, bastante brinquedo. Ele mesmo doou por conta própria alguns brinquedos dele. E essa é outra dúvida que as pessoas têm, né? Como que é guardar brinquedo na tiny house, minimalismo, né? como que é uma criança em uma família que vive o estilo de vida minimalista. E João Pedro sempre teve menos coisas, eu acho, do que a média das crianças, tanto na questão de roupas como de brinquedos. E a gente, desde pequenininho, a gente começou a ensinar ele de que se ele ganhasse alguma coisa, ele precisaria se desfazer para doar e ensinar ele de que a gente precisa também, quando a gente tem coisas que a gente não tá usando, né, que não são essenciais, brinquedos que ele não brinca mais, que ele pode doar para crianças que não tenham. Então a gente faz constantemente exercícios de doação com ele junto. Às vezes essa questão do minimalismo que envolve crianças tem a ver com outras pessoas também, não só com o núcleo aquele familiar, tem a ver com os avós, com os tios, com todo mundo. Então a gente sempre conversa com as nossas famílias com relação a presentes, aniversário, mas se a pessoa Natal, deu presente, a gente aceita o presente. Eles sempre nos perguntam, né? As nossas famílias perguntam, o que o João Pedro tá precisando, o que vocês estão pensando em dar pra ele. Foi aniversário dele há pouco tempo atrás, ele ganhou uma bicicleta. E Legos, né? Então, às vezes a gente prefere comprar uma coisa de qualidade, une 3 tios. Os avós, os junta tios. o dinheiro assim e vai e compra um mega presente, sabe? Por exemplo, ele comprou a bicicleta agora recentemente, né? Bicicleta e os Legos que ele adora. Então essa é até uma dica pra vocês, né? Ao invés de a criança ganhar 10 presentes, que ela vai brincar meia hora com aquilo e não vai querer mais, às vezes é melhor juntar o dinheiro desses 10 presentes e comprar um presente que ela realmente vai usar, muito mais qualidade, vai dar muito mais qualidade de vida pra ela, né? Mas e aí, você ainda acha que é difícil criar uma criança dentro de uma tiny house? Difícil não é. Também não é assim super fácil. É uma questão de adaptação, né? Eu acho que 2 crianças, tranquilamente, talvez até 3, dependendo de como a casa foi projetada e da idade das crianças. E desde que você tenha um quintal imenso, que é justamente o propósito de uma mini casa sobre rodas. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa um like pra gente aqui. Se você não gostou, deixa o like também. Compartilhe esse vídeo e não esqueça de comentar aqui embaixo, de dizer qual que é a sua percepção sobre tudo isso que nós falamos. E até a próxima!